o momento sagrado de ouvirmos a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus são os judeus que se converteram à graça com a pregação do apóstolo São Paulo. E Paulo escreveu esta carta, a sua 14ª epístola, e ele diz aqui no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha o poder desta palavra. O tema de hoje é a palavra de Deus, viva e cheia de poder. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar ainda com mais intensidade esta manhã. Quero exaltar o teu nome, quero bendizer-te, porque eu nunca imaginei na vida que um dia eu poderia estar num altar para ser um pastor de almas. Eu nunca imaginei na vida poder estar numa televisão ou numa rádio. Eu nunca imaginei que um dia, Senhor, eu poderia estar num satélite com a minha voz correndo 123 países. Isto é tua obra. É obra da tua soberania, é obra da tua palavra. Por isso, Senhor, ajuda-me neste momento e inspira-me, liberando sabedoria que já está em mim, para apacentar, para cuidar das tuas ovelhinhas, Pai. Há pessoas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, que dependem desta mensagem para viverem, para superarem obstáculos, para resistirem aos apelos malignos do mundo. Por isso, fala-nos em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, em amor, escolhidos e separados desde antes da fundação do mundo, você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, meus filhinhos em Cristo. Acabamos de ler que a palavra de Deus é viva. Que maravilha! Não é um discurso seco e vazio de um pensador. É uma palavra que tem vida, que é uma semente, que tem poder, e que foi dada ao corpo de Cristo para ser um manual de vida diária. É na palavra que nós encontramos a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Portanto, amados, é vital para cada crente conhecer a palavra, porque a palavra responde a todas as questões da vida. Todas as questões da vida nós encontramos na Bíblia Sagrada. Portanto, veja, Bíblia vem da palavra hebraica, o livro
dos livros, o livro da excelência, a única verdade desta terra está aqui dentro, a Bíblia Sagrada. É sagrada porque ela é de Deus. Então, nós temos que ter todos, amados, um profundo desejo, uma necessidade intrínseca ao nosso coração de conhecer a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus. Sem este conhecimento, nós seríamos pessoas com zelo. E uma pessoa que tem apenas zelo e sem conhecimento, ela tem uma fé cega, ela tem uma fé sem raízes. Olha como é que Paulo explicou isso. Aos Romanos, no capítulo 10, diz: porque lhes dou testemunho, disse Paulo, de que eles, está se referindo aos irmãos de Roma, aos irmãos da lei, têm zelo por Deus, ou seja, têm amor, mas não têm entendimento. E eu vou lhe dizer que isto é dramático. Uma pessoa ter amor por Deus, mas não conhecer a Bíblia Sagrada. Isto é uma fé cega. É por isso que as pessoas na lei se submetem a fazer jejuns, vigílias, sacrifícios, pagam o preço. Eles fazem isto por zelo, por amor. Mas seria desnecessário se eles tivessem conhecimento. Então, meus amados, sem a palavra viva, sem o poder das palavras, a vida de uma pessoa cristã seria totalmente dominada pelas circunstâncias, dominada pelo mundo, dominada pelas filosofias, que você sabe, as filosofias acabam por enredar as pessoas, e elas não sabem que o cristianismo é a única verdade. Você sabe que o cristianismo não é uma religião, cristianismo é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Não é um conjunto de regras, é uma forma de viver. Mas se você usar a palavra religião, eu poderia lhe asseverar, porque é sagrado, que a única religião verdadeira deste mundo é o cristianismo. Porque a palavra religião vem do latim religare. Portanto, a única forma de ligar ou de religar o homem a Deus é através do cristianismo, através de Cristo. Então, pastor, e as demais religiões são religiões apenas. Elas não levam à eternidade, elas não salvam. Por isso Colossenses 2 faz uma advertência. Olha que importante isso. Ele diz assim: cuidado. Essa expressão do original grego, cuidado, é blepo. Ele disse: atenção, abra os olhos, fica esperto, seja sábio, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Então, Cristo, cristianismo, palavra, não são rudimentos, não são tradições, não são vãs sutilezas, não é uma filosofia. Então, o que é apóstolo? É vida. É vida. Então, nosso ministério entende que o cristianismo é a única verdade. E eu vou lhe dizer, amado, não aceite nenhuma filosofia, nem nenhuma proposta dos homens, porque isto lhe enreda, isto lhe amarra. Enredar significa prender, amarrar. A pessoa fica com uma fé cega. Olha, nosso ministério compreendeu estas verdades pela revelação da graça. É a graça de Deus que nos leva a conhecer os mistérios.
É a graça de Deus que nos leva ao contato com a realidade. Sem a graça não haveria realidade de Deus. Por isso Romanos 16 diz isso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, olha o atrevimento do apóstolo São Paulo, segundo o meu evangelho, a graça e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer que a graça de Deus esteve oculta, esteve guardada, até que Paulo veio como prudente construtor e lançou os fundamentos. A igreja de Jesus, até o apóstolo São Paulo, não era como nós somos hoje. Era a sinagoga. Mas, pela primeira vez em Antioquia, quando Paulo pregava lá, disse: não, essa gente aqui não é a mesma coisa da lei de Moisés. Eles são chamados de cristãos. Portanto, Atos dos Apóstolos diz que pela primeira vez, os do caminho, aqueles que seguiam o apostolado de Paulo, aqueles que tinham a revelação dos mistérios, foram chamados de cristãos, porque seguiam o cristianismo, o legítimo, seguindo o ressuscitado. E diz o versículo 26, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A lei é para ser obedecida por sacrifícios, por preço a ser pago. A graça é por fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, uma vez que estes mistérios são revelados, Paulo disse em 1 Coríntios 2,10, mas Deus, olha que lindo isto aqui, nos revelou pelo Espírito. Quer dizer que isso não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com Miguel Ângelo. É o Espírito Santo. E ele diz, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Quer dizer, quando você conhece a graça de Deus, você não tem uma fé cega. Aí eu vou dar um tiro para viver na eternidade. Você não tem uma fé cega. Você tem uma bússola. Porque isso lhe leva a conhecer, não são as coisinhas superficiais, o leite, mas as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga graças a Deus, diga eu não recebi o Espírito do mundo, filosofias, enredos, tradições, mas segundo Cristo diz, mas sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo revela as profundezas, porque o indivíduo que diz assim, eu creio na minha predestinação, eu vou lhe dizer uma coisa, só se o Espírito Santo revelou a esta pessoa. Isto é uma profundeza do coração de Deus, porque a tradição diz que a pessoa perde a salvação, a graça diz que não, que quem Deus chamou, justificou, glorificou, porque Ele predestinou. Isto é uma profundeza do coração de Deus. Eu às vezes fico absurdamente preocupado quando eu ouço um crente dizer assim, eu não acredito na predestinação, eu não acredito na salvação eterna. Você sabe por quê? Porque não conheceu as profundezas do coração de Deus. Não é o Espírito que lhe revelou até então. Então, diz o versículo de número 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. E eu dou graças a Deus, porque o que se ensina nesta igreja não tem nada a ver com sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
Apóstolo, quer dizer que esta igreja tem uma responsabilidade? Quando o Senhor abra os seus lábios, quando os bispos abrem os seus lábios, os pastores da igreja, não é carne que está falando, sabedoria humana? Não. Isto é o Espírito. E ele disse que depois nós aprendemos a conferir coisas espirituais com espirituais. E ele disse ainda em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Quer dizer que quem não tem revelação mercadeja, faz uma troca, negócios com Deus, usando a fé das pessoas cega, porque as pessoas têm aí fora zelo, mas não têm entendimento. Diz, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esta é a nossa responsabilidade nesta igreja, porque entendemos que a palavra de Deus tem a resposta e a solução para todos os problemas da vida. Então eu vou lhe dizer uma coisa muito importante, amado. Quem não se submete à graça de Deus, pensa que é Deus. E quem pensa que é Deus, está agindo como se fosse o diabo. Você está a entender? Quando a pessoa diz assim, eu não acredito na graça, eu não acredito na predestinação, eu não acredito na salvação eterna, eu não acredito na eleição, esta pessoa pensa que é quem? Que é Deus. E quem pensa que é Deus, age como se fosse o próprio diabo nesta terra, porque foi o diabo em Isaías que diz, eu subirei, eu me sentarei e eu serei igual ao Altíssimo. Então eu queria lhe dizer que eu sou 100% submetido à graça de Deus. Eu sei da importância da Bíblia na vida, ele é um manual de vida, ele é a verdade. A graça de Deus vence multidões de falhas humanas, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nós temos a Bíblia Sagrada como um manual de vida. Sabe, eu não sei quem teve a oportunidade aqui de entrar num cockpit de um avião, onde o piloto e o copiloto, os engenheiros de bordo, navegam a 13, 14 quilômetros de altura, toneladas e toneladas. Você sabe que o comandante dentro do cockpit, dentro da cabine, ele tem um manual de instruções. Eu trouxe aqui para o púlpito, porque eu gosto muito de aviação, eu e o bispo Mussalã tiramos curso de aviação, e chama-se o joystick. Hoje em dia já não se pilota mais, os aviões modernos não têm mais aquele guidão antigo, hoje se pilota com o joystick. Então é este aparelho aqui que o comandante, o master vai do lado esquerdo com ele, o copiloto do lado direito, e hoje se navega uma aeronave de milhares de toneladas com um joystick desse aqui, um manchezinho desse. E o comandante tem um manual de operações, olha aqui, manual de operações. Aqui está um do 737, um Boeing 737. Então o que o comandante faz? Ele vai no voo e surge uma emergência. Tem fogo numa turbina, tem cheiro de fumaça, tem cheiro de gasolina, tem um curto-circuito na parte elétrica, um computador que desligou. Ele não tem como ter isto tudo na cabeça, como proceder. O que ele faz? Ele abre o seu manual de operações. Então ele disse, está cheirando a fumo. Ele vai aqui dentro e diz, normal procedures. Ele vem aqui, smoke. Então ele vai ver o que eu devo fazer se o avião está começando com uma fumaça, e ele tem todas as informações aqui.
Do you want to check this? Ok. Mostra lá mais uma vez. O manual de operações. Então, nós temos aqui um engenheiro de bordo, que é o nosso bispo Celso. Poderia estar me ajudando aqui mais rápido que eu. Mas ele tem um manual. O que eu quero lhe dizer? Que existem 1000 situações num voo. Quem está lá atrás, quem está na cabine executivo ou dos passageiros econômicos, ele não tem ideia do que ocorre dentro de uma cabine do avião. Existem muitas circunstâncias. E você vê, isto aqui é um manual de instruções de um avião 737. Imagina desses aviões novos, um 380, como é que não será? Claro que hoje já não se usa mais papel, hoje é tudo informatizado, é tudo em tablets, tudo em computador. Mas o comandante tem que saber operar, especialmente na hora de emergência. Pastor, o que o irmão quer dizer com isto em relação à Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é um manual de vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. O comandante que está lá com o seu joystick, comandando o avião, se ele tem um momento difícil, ele recorre ao manual de instruções, manual de operações. E ele vai ver o que a fábrica, o fabricante diz, quando existe uma situação difícil, uma crise a bordo, ele vai lá e procura. Isto é exatamente o que a Bíblia faz. A Bíblia, para cada cristão, deve ser um livro operacional. A Bíblia é para ser vivida, praticada. Cristianismo não é religião, é vida. E claro que sem esta graça maravilhosa, sem o nosso manual de operações, sem a graça, a pessoa viveria apenas de trevas, tanto internas quanto externas. Um comandante que vai comandando uma aeronave, se ele não tiver um manual de instruções, que hoje é todo informatizado em tablets, em computação, na hora que surgisse um problema qualquer, uma adversidade, o avião cairia. Na hora que surge uma adversidade, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é o testemunho de Deus. É aqui que está o plano de Deus para os seus filhos. O Pai nos deu a palavra, nos ensina pela palavra, nos guia pela palavra. Ela nos ensina a operar a nossa vida segundo os pensamentos, os caminhos e a vontade de Deus. Num voo, se aparece um fogo no motor e o comandante não age em cima das instruções para apagar o fogo, o avião cai. No momento em que um fogaréu bate na nossa vida, se nós não escolhermos o manual, conforme nós mostramos há pouco, se nós não escolhermos a vontade e o caminho de Deus e buscarmos o caminho do mundo, a nossa vida cai. Então, meus amados, só a graça de Deus nos capacita nas lutas, nas crises da vida. Nós sempre vamos ao manual e escolhemos o caminho de Deus. Quando o comandante está lá e diz fogo na turbina, ele vai extintor e apaga o fumo e apaga o fogo. O avião continua, porque ele pode trabalhar com uma turbina só. Ele buscou o que o construtor mandou. Ele escolheu o caminho certo. Meus amados, senhores desta igreja, homens, mulheres, jovens, cidadãos do mundo que estão me ouvindo, o manual de operações sempre lhe dará a vitória, amado. Escolha sempre o caminho de Deus. As instruções do fabricante, foi Deus que te criou.
não pode ser uma filosofia que me dá instruções de como eu devo viver, não é um guru indiano, não é um homem que vê coisas, é o manual de instruções da vida. Então, amado, o Espírito Santo nos revela a sua palavra, para que ela se torne uma realidade para a nossa vida. Hoje nós já temos entendimento pela palavra, que nós só precisamos da graça de Deus. Foi Jesus quem disse através de Paulo: a minha graça te basta. É tudo que eu preciso, é da graça de Deus. Então, pela palavra nós podemos viver, ter uma vida bem-sucedida, ter uma vida vitoriosa, porque ela também é a espada, é a nossa arma de vida. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 10: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quem vive pela graça não vive no jejum, no sacrifício, não paga o preço, não arranha o joelho, no sangue, não. Nós temos armas que não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Quer dizer que quando eu vivo a graça de Deus, eu tenho uma armas poderosas, e elas destroem fortalezas, anulam sofismas e as altivezes que se levantam contra o conhecimento, contra o manual da vida. Então, a Bíblia diz que nós temos que levar cativo todo o pensamento à obediência de Deus, porque as mentiras se levantam contra o conhecimento. Então você veja, qual é a força deste ministério? O conhecimento. Por que este ministério se tornou conhecido em 123 países? Pelo conhecimento. Por que hoje já uma ala da igreja católica, o senhor padre, diz assim: Deus te abençoe, já não diz mais, diz assim: graça e paz. Eu já ouvi padre na televisão dizendo abençoado, eleito. Sabe com quem eles aprenderam? Com este ministério. Até 1990 só havia condenação e morte neste país, mas no momento em que eu tive a coragem de romper com as amarras da lei, a graça de Deus se tornou conhecida. João 15:7 disse: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então você tem que conhecer o manual. O comandante está pilotando, aparece uma circunstância, se ele não segue as instruções do fabricante, ele joga um avião no chão. Quando o crente tem a oportunidade, numa situação qualquer da vida, de escolher, eu escolho o caminho do mundo, eu escolho o caminho de Deus. Se eu escolho de Deus, eu estou me garantindo, amado. Você permanecer na palavra. Então, o poder do Espírito Santo opera pela palavra. Esta palavra renova pensamentos e atitudes. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Então nós temos que ter um compromisso com a palavra. Viver o que a palavra de Deus diz, não é viver o que eu penso. Então, amado, homem de Deus, mulher de Deus, abra os seus olhos, veja a grandeza do nosso Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Então esta palavra é o esteio para o nosso crescimento espiritual. Pelo poder da palavra é que eu e você nos tornamos mais do que vencedores. Pastor, e quando chegam as adversidades? Aí está o manual. Para o crente, o manual é a Bíblia, manual de operações. Para o piloto, é o manual de instruções. Então, olha como é que Josué disse, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes,
medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então o comandante vai e diz assim: pane elétrica. Ele não pode mandar jogar água onde tem um curto-circuito, senão explode o avião. Não é, Bispo Celso? Vai, checklist. Então ele vai ao manual de instruções. O que é que eu tenho que fazer? Tem fumo ali, tem uma faísca de lá, desligou o computador. O que é que o fabricante diz? Então, exatamente a mesma coisa. Tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O manual está aqui. Eu não posso divergir do manual da vida. Então eu estou optando pelo caminho do mundo. Eu vou me dar mal. Então, se eu faço tudo quanto está escrito, olha a importância de você ter a paz e a tranquilidade para sentar-se aqui 1, 2 horas para aprender de Deus. Porque então, se você faz tudo o que está escrito, você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. Parou o motor. O que disse o manual? Agora você vai ter que baixar um pouco a altitude do avião, dar um pouco mais de energia no outro. E o avião aterriza com um motor. Assim é quando se opta pelos caminhos de Deus. Então, amado, isto faz uma alma ser sagrada. Uma alma sagrada é uma vida sagrada, é uma vida saudável. Hoje você pode começar a prosperar, ter uma vida bem-sucedida, se você se submeter à palavra, você se dedicar à palavra. Então, neste ministério nós vivemos cada dia graciosamente. Graciosamente. Jeremias 1,12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, para viver por fé e conhecer a vontade do Senhor, nós temos que conhecer a palavra. Aqui está a sua vontade. E quando você começa a viver a Bíblia, amado, você tem consciência que você é um ser celestial. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Você tem a medida angelical, diz a Bíblia. Então a nossa identidade, nós somos espíritos angelicais que vivemos num corpo. Viver cada dia graciosamente é viver como um ser celestial. Você sabe, nós não podemos mais viver separados da graça de Deus. Pela graça de Deus somos o que somos. Então, conhecer a palavra e viver a palavra, sabe, é saber, por exemplo, Ele é o meu advogado. A palavra advogado vem do original grego parakleto, aquele que está do lado para me defender. Irmão, vou te dizer uma coisa: quando Deus age, quando Ele te defende, o mundo todo não é capaz de derrubar. Não é capaz de derrubar. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele julga as nossas causas, Ele é o nosso médico. Ele é o consolador, Ele é o amigo, Ele é o pai, Ele é o protetor, Ele é a nossa segurança, Ele é a rocha sólida, Ele é o fundamento indestrutível. Então, quando você conhece a palavra, conhece a graça, você resiste a cada adversidade da vida. Você opta, bispo, pelo caminho de Deus e não pelo caminho do mundo. O caminho do mundo é fácil, é a galera, todo mundo cheira, eu vou cheirar, todo mundo fuma, eu vou fumar, todo mundo faz, eu faço também. É muito fácil. O caminho de Deus é difícil. Ele exige caráter, compromisso, dedicação,
submetimento. Ui, é maravilhoso isso aqui. Então, Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam por testemunho contra ti, que te propôs a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como é que se escolhe vida? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. O que é apegar-se a Deus? É apegar-se ao manual da vida. Ao manual da vida. Então, disse, escolha a vida. Quer dizer que é uma escolha, é uma decisão. Escolher a vida é escolher a palavra de Deus. Ela é a bússola. Ela é a autoridade em nossa vida. A palavra de Deus é poderosa, amado. Ela é íntegra. Olha o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo. Não muda. Deus um dia não acorda e diz assim: hoje eu não vou fazer. Você sabe, às vezes, na vida de um líder, há momentos dramáticos. Eu me recordo, alguns anos atrás, 2005, se levantou um órgão do governo contra o nosso ministério. Havia uma ordem de Brasília para tentar arrebentar a maioria das igrejas no Rio de Janeiro. E bateram aqui na igreja. E eu passei, acho que quase um ano, numa luta que você não imagina. Eu não dormia, eu não comia direito. Noite e dia, o que vai suceder, o que não vai suceder, porque era um grupo de corruptos. Criam dinheiro da igreja. Eu não aceitei, botaram para quebrar em cima da gente. Até que um dia, a minha esposa me disse: Ângelo, não gaste mais dinheiro com nada, nem com ninguém, porque a glória não vai ser dos homens. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando esta ação foi levada a Brasília, os 7 juízes deram ganho de causa à igreja, porque viram que era corrupção. E você sabe, pode, se você quiser aplaudir. Você sabe que no meio daquelas aflições que eu passei noite e dia, sem dormir direito, foi um caos. Uma voz veio a mim e disse: Miguel, algum dia eu te desamparei? Eu disse: não. Por que você está sem dormir? Por que você está tão preocupado? Você não diz que eu sou o teu Senhor? Você não diz à igreja que a igreja não é tua, é minha? Como é que eu vou deixar alguém corromper o que é meu? E quando veio a vitória, e o advogado me chamou e disse: olha, Vitória, pode dormir, pastor. O Espírito voltou e me falou: eu não te disse? Eu sou o Senhor da igreja. Você não vive, você não é um líder desamparado. Sou eu que falo pelos teus lábios, sou eu que dirijo a igreja, sou eu que estou na frente, atrás, em cima, dos lados. O homem não poderá contra ti, e contra você também não. Agora, para sentir isto, tem que conhecer a palavra. Por isso Hebreus 6, 17 a 19 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Amados, Deus não muda. Quando Deus disse que te dará eterna salvação, você pode fazer o pior e mais feio pecado desta terra, você vai sofrer disciplina, correção e açoito, mas Deus não tira a misericórdia de você. Para mostrar a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Desde que Deus jurou, versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos por refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos, olha que lindo este versículo, a esperança da palavra, por âncora da alma, segura, firme, que penetra além do véu, chega ao altar, chega ao trono de Deus. Âncora. Então, o Senhor mesmo diz à igreja: a minha natureza não muda, seu nome não muda, sua palavra não muda, seu padrão não muda. E olha, a palavra de Deus sempre foi miraculosa, desde o início da criação. Olha, por exemplo, aí Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, o que ele disse? Haja luz, e fez-se trevas, fizeram-se trevas, e houve luz. Ou seja, a palavra de Deus sempre, ela não pode retornar vazia. Então, quando Deus diz, coisas começam a acontecer, porque Ele criou todas as coisas pela palavra. Diz Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Quer dizer que hoje você pode estar aqui em lutas, preocupado, agitado, crise, vento, chuva, fogo, mas Deus é a teu favor, Deus é fiel, você tem uma âncora para a alma. Salmo 33:9 diz, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Este é o poder da palavra. Salmo 119:89 diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Está escrito. Como é que se pode duvidar disto? Só um filho do diabo é que duvida. Está firmado. Mateus 24:35 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, o manual da vida, não passarão. Então ouça o que o seu profeta lhe diz: não há nada mais soberano e mais forte e poderoso do que a palavra de Deus. Não há. Se você quiser comigo esta manhã fazer um voto, um compromisso de nos agarrarmos à palavra, não há coisa mais forte e soberana. É mais forte que uma bomba atômica, porque a bomba atômica mata, esta dá vida. Esta dá vida. Isaías 55 diz, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, vai fazer o que me apraz, vai prosperar naquilo que a designei. Eu amo a palavra, eu amo a Deus, eu estou agarrado a esta palavra, manual de vida. Então, veja, por exemplo, temos alguns minutos ainda, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Gênesis 17:1 diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, muitos filhos, extraordinariamente de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, da tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha,
quando ele está falando isto, você é da descendência de Abraão, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Veja, Deus fez uma aliança com Abraão, e diz no capítulo 4 de Romanos, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações constituído perante aquele que creu, no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Veja, nós acabamos de ler Gênesis: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Amado, não vamos enfraquecer na fé, mesmo levando em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto. Diga assim agora você: eu estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que me prometeu. Então, Deus é poderoso ou não é poderoso? É poderoso. Cumpre ou não cumpre? Cumpre. Prometeu? Prometeu. Está feito, amado. Diga glória a Deus. Então vamos voltar ao versículo 18. Diz a palavra no versículo 18 que Abraão esperando contra a esperança, creu, porque lhe foi dito. Deus disse a Abraão: você vai ser pai de muitas nações. E ele disse: Deus disse, está dito. Olha, a única coisa que Abraão tinha era esperança. Ele esperava contra a esperança, então ele tinha esperança. Ele creu, ele não duvidou. Ele disse: Deus disse, Deus prometeu, vai acontecer. Olha, amado, Deus prometeu esta manhã na igreja que o teu monte virou campina, planície. Vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. Então, pastor, mas eu estou aqui tão sofrido. Amado, não se puna por coisas que ainda não aconteceram. Vão acontecer pela graça de Deus. A graça de Deus é abundante. Então, quando Abraão saiu dando glória a Deus com 100 anos de idade, ninguém sabia o que estava no coração dele. Havia uma convicção, havia uma certeza, mas ninguém tinha esta certeza, nem a esposa dele tinha, porque ela riu quando o anjo disse que ela ia ser mãe. Mas lá dentro, versículo 21, diz: estando plenamente convicto. Amado, ninguém mais pode ter a convicção que só você pode ter. Plenamente convicto. Abraão começou a dizer: olha, a palavra que Deus me deu é mais poderosa do que qualquer circunstância. Eu sei que eu tenho um corpo amortecido, eu sei que eu já tenho 100 anos de idade, eu sei que a minha esposa já está com 90 anos, mas Deus falou, está falado. Isto é viver a palavra. Então ele teve uma decisão, que é que eu quero que todos aqui tenham: crer na palavra. Ele escolheu a vida, ele escolheu os caminhos do Senhor. E o que aconteceu? Sara teve um filho chamado Isaac. Agora veja você que em Êxodo 2, 23 a 25 diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa deles chamaram o seu clamor, clamaram, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, olha que lindo, lembrou-se da sua aliança com
a Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Por que Deus ouviu o clamor? Porque ele se lembrou e disse: não, eu prometi a Abraão. Você sabe que nós temos a bênção de Abraão na nossa vida. O que Deus prometeu a Abraão é nosso direito. Então você pode provar a Deus e dizer: Senhor, tu disseste que os descendentes de Abraão tinham esse direito. Eu tenho direito. Prove Deus. Aliás, há muitos séculos que Deus espera que alguém o prove. Prova a palavra. Veja o poder que tem uma aliança, uma promessa que Deus faz. Quando Deus faz uma promessa, amado, não falha. A palavra é viva, a palavra tem poder. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 6:17 diz que tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. Ela opera quando você a confessa. Lembra-se quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, em Mateus 4, então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Olha a importância do nosso ministério, Bispo Sérgio, Bispo Bernardo, Pastor André, Bispo Hugo, Bispo Daniel, Bispo Céu. Olha a importância. O diabo tentou, ele podia ter escolhido o caminho mais fácil. Estou com fome, 40 dias sem comer, a galera o que diz? Come, come, come. O que ele preferiu? Ele escolheu o caminho, está escrito. Eu quero deixar este legado no teu coração, de você dizer: está escrito. 1 João 5,4 disse: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa palavra. Romanos 10,17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, meus amados, nestes 5 minutos finais, eu quero lhe dizer que o Deus da palavra é o Deus vivo, é o único, é o verdadeiro, que a palavra de Deus é uma palavra viva, que a fé se ativa pela palavra. E eu queria que você tivesse consciência: a palavra de Deus sempre prevalece. O mistério da graça de Deus já te foi revelado. Tu já és um vencedor. No nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo opera na tua vida. A graça de Deus é o poder de Deus. Então, amado, recuse-se a seguir o caminho do mundo. Siga o caminho de Deus. Não duvide, não titubeie, não cambaleie entre dois pensamentos. Mantenha-se forte na fé. Comece a dar glórias a Deus. Comece a festejar a tua vitória. Acredite no que Ele prometeu, vai cumprir. Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. É esta graça maravilhosa que nos mantém seguros. Então hoje eu venho profetizar que Ele está mudando circunstâncias, Ele está derrubando obstáculos, está superando até tratados de ciência médica para operar o que o bisturi não pode operar. Ele está fazendo com que a justiça dele seja superior à justiça dos homens. Você já venceu. A promessa chegou à tua vida. Você é mais que vencedor. O manual de instruções disse, e o que está aqui escrito é que conta, meu amado. Se Deus disse, está dito. O fabricante diz que se você seguir estas instruções, o teu avião segue a todo e pleno céu de brigadeiro, comandado por um joystick, pela sabedoria de Deus na tua vida.
Se você crê nisto, diga amém. Amém e amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Graças, porque o Cordeiro de Deus proveu, desde antes da fundação do mundo, tudo o que precisamos para viver. Tu derramaste o teu sangue na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não haveria remissão. Fomos redimidos pela graça de Deus. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Não fomos salvos por obras nem sacrifícios humanos. Sabemos, Deus, que sem a graça estaríamos perdidos em delitos e pecados. Mas a graça de Deus é preciosa. A graça de Deus não é comprada no mercado do mundo. Não vem por obras religiosas. Fomos salvos pela tua graça, manifestada pelo único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo, o Redentor da decaída raça adâmica. Somos gratos a Deus pelo seu amor, pelo seu infinito amor e pelo poder desta palavra que nos fortalece e que se cumpre, porque Deus falou e Ele disse: os desígnios da minha palavra se cumprem. Cumpram-se na tua família, nas tuas emoções, na tua saúde, no teu dinheiro, nos teus empreendimentos. Cumpra-se a tua palavra, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, deste casal, deste ancião, deste jovem, daquela pessoa que está nos ouvindo e participando à distância. Senhor, visita agora nestes países, Senhor, onde Tu mostraste que temos pessoas na França, na Alemanha, na Grécia, na Itália, no Marrocos, Moçambique, na Holanda, Portugal, Federação Russa, Espanha, Suíça, Sudão, Inglaterra, Estados Unidos, Senhor. Visita sobrenaturalmente agora a Bruna, Senhor. Visita esta família, Senhor, em Portugal, que está tão mal na sua saúde. Cura agora pela tua palavra, Jesus. Senhor, que neste momento, lá no Marrocos e no Sudão, um grande milagre aconteça, para que todos saibam que o único Deus é Jesus Cristo. E esta pessoa, Senhor, que estava com o seu aviãozinho caindo porque não seguia as instruções do fabricante, dá-lhe uma segunda chance, Pai, que ela possa agora abrir o manual das instruções e ver qual o caminho a seguir, qual a direção a seguir. O fogo não te queimará, as águas não te submergirão. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. O mais valente está amarrado. O mais valente amarrou. Não existe outro nome. Essa adversidade acabou na tua vida. Esse monte virou campina.
e as armas que foram forjadas contra ti não prevalecerão, e tu as condenarás em juízo, porque isso é herança, é direito dos filhos de Deus. Quem tentar contra ti, tu condenarás em juízo. Está aqui escrito, está aqui no manual. Enche, Senhor, o nosso deserto com açudes de água, Pai. Vem em socorro do Brasil, Senhor. Vem em socorro, Pai. Há uma falta de paz no nosso país. O clima está pesado, Deus. Mas nós não desistimos nunca. Sabemos em quem temos crido. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Chacamanta corromanta labaxeriana. Quem és tu, ó monte? Quem és tu, ó monte? Qual é o nome do teu monte? Zorobabel vai construir o templo em cima dos destroços do templo de Salomão, e vai arrematar a pedra de remate com graça sobre graça. O monte virou campina. Deus prevaleceu. Deus prevaleceu. Aleluia. Aleluia. O Senhor é Rei de reis, Senhor dos senhores. A palavra não volta vazia. Você que está aí ainda tão angustiado, com tanto medo da vida, pensando o que será do meu amanhã. Haverá um bom futuro, meu amado. Não temas. Haverá um bom futuro. Os planos que tu fizeres sobre a palavra vão dar certo. Aleluia. Vamos louvar um minuto a Deus, celebrando a vitória, meus amados. Celebrando a vitória. Celebrando a vitória. Aleluia, aleluia. Celebrando a vitória. Aleluia. Comece a ver aí o monte virando campina, mano. Pedra de arremate. Graça, graça, graça. Graça sobre graça. É quando nos basta, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, glórias. Eu celebro a vitória, Deus. Eu celebro a vitória do ministério, da minha família, das famílias da igreja. Celebramos a vitória, Senhor, neste final de ano. Grandes oportunidades, grandes portas, grandes negócios, grandes vitórias. Há um memorial. Tu escreveste um memorial de vida e Deus está atento ao teu memorial. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve, o justo e o injusto. O sol da justiça brilha sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Celebra a vitória, Deus.
Eu dou graças a Deus, glória a Deus. Eu faço como o pai Abraão fez, dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou convicto, glória a Deus, glória a Deus. Oh, estou convicto, tenho convicção em meu coração, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Olha o irmão que está do seu lado e diga: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Fica de pé, irmão. Diga: Deus é fiel. Diga: glória a Deus. Faça como Abraão fez. Diga: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ouvir a igreja. Glória a Deus. 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 Estou convicto. Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Deus é fiel. Você pode dizer uma vez mais: Deus é fiel? Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Vamos dar mais um aplauso. Deus é fiel. Levante o mais alto que você puder. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigada porque a Tua palavra é viva e poderosa, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que leve o Teu povo em paz. Senhor, nós cremos que nesta manhã todo o monte, Senhor, foi abaixo e virou campina. E nós recebemos surpresas, bênçãos infinitas na nossa vida e na vida das nossas famílias, Pai. Nós saímos daqui cientes de que tudo nos irá bem, porque Tu és fiel, Tu és um Deus maravilhoso. Olhe para o seu irmão antes de sair e diga: Deus vai lhe surpreender com o melhor. Graça e paz, em nome de Jesus.